Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Pois é, vamos dar sequência às nossas gravações e hoje nós vamos trabalhar a resolução de atividades, tá bom? Então, como nós já vimos aí blocos econômicos, já vimos socialismo, já vimos Guerra Fria, vamos fazer hoje algumas atividades, tá? Comentar essas atividades para dar sequência posteriormente a um novo capítulo, belezinha? Então, vamos lá. Se ajeitem aí, que eu vou me ajeitando por aqui. Já jogando aqui para vocês o arquivo de correção das questões sobre socialismo, Guerra Fria e blocos econômicos, belezinha? Então, vamos lá. Para a gente não perder muito tempo, vamos logo para a questão número 1. Vamos lá. Vou baixar aqui, talvez para ficar melhor para vocês verem. O principal articulador do atual modelo econômico chinês argumenta que o mercado é só um instrumento econômico que se emprega de forma indistinta tanto no capitalismo como no socialismo. Porém, os próprios chineses já estão sentindo na sua sociedade seu real significado. O mercado não é algo neutro ou um instrumental técnico que possibilita a sociedade utilizado para a construção de edificação do socialismo. Ele é o contrário do que diz o articulador, um instrumento do capitalismo e é inerente à sua estrutura como modo de produção. A sua utilização está levando a uma polarização da sociedade chinesa. Muito bem. No texto, as reformas econômicas ocorridas na China são colocadas como antagônicas à construção de um país socialista. Nesse contexto, a característica fundamental do socialismo ao qual o modelo econômico chinês atual se contrapõe é... Gente, olha só. A base da questão é você marcar a alternativa, tá? Que seja contraditória ao real, né? A definição de socialismo, a característica do socialismo. Então, a questão ela pede para você fazer uma relação do conceito de socialismo e o contraditório apresentado na sociedade chinesa. Olha só. Por essa e outras razões, é que se ouve a definição de socialismo real. Por que socialismo real? Porque foi realmente praticado que muitas coisas se diferenciaram do socialismo teórico. Principalmente quando você pega como base a Stalin, quando você pega Mao Tse-tung, a Fidel Castro, a Kim Jong-un, né? Desde o seu avô, inclusive, que você observa que algumas características elas acabam sendo inerentes ao próprio sistema capitalista. Por exemplo, a China. A China é classificada hoje como um país de dois sistemas. Classificado, ou melhor, chamado também de socialismo de mercado. O que é um socialismo de mercado? É um país que, na sua estrutura política, ela mantém um socialismo forte, irredutível, tá? Por exemplo, com um partido único, ausência de liberdade, né, de expressão, de imprensa, controle estatal. Mas, por outro lado, você tem uma economia totalmente aberta para o capitalismo, onde houve, né, dos anos 90 para cá, um rápido enriquecimento de uma quantidade muito alta de cidadãos chineses. Hoje, os principais bancos do mundo são chineses, as principais empresas ligadas à tecnologia são chinesas. Mas só que você observa que houve aí uma relação muito forte de uma intensa desigualdade social dentro do território chinês, onde você tem uma parcela, né, como é um país de mais de 1 bilhão de habitantes, ou seja, mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, você tem uma condição, você tem ali uma quantidade baixa de pessoas que concentram uma riqueza muito elevada, e você tem, por outro lado, a outra turma, tá, dos menos favorecidos que vivem numa situação extremamente caótica. Então, você observa que acabou aí gerando, quando a gente fala em capitalismo, né, eu falei até para vocês sobre isso, que uma característica do capitalismo é a geração é a formação de classes. Nesse caso, você tem uma classe da burguesia e uma classe do proletariado. E mesmo num país, tá, que se classifica como socialista, né, que é o caso da China, você vê nesse modelo
tá, atual chinês, a formação dessas classes sociais. Então, vamos analisar aqui as alternativas. A desestatização da economia, olha só, aí, inclusive, quando a gente observa sobre essa questão da desestatização da economia, ela não foi na sua totalidade, tá? Ela não foi na sua totalidade. Eu já visto, inclusive, que muita parte, inclusive, ali da economia chinesa ainda estão ligadas a empresas reguladas pelo Estado, situadas, né, dentro ali do Estado. Vamos lá. Instauração de um partido único, continua. Manutenção da livre concorrência. Formação de sindicatos trabalhistas, tem. Extinção gradual das classes sociais. Então, se você for observar dentro dessa relação chinesa, nós temos ainda hoje essa existência dessas classes sociais. Então, se você for observar aí, de acordo com o texto ele não fala sobre estatização da economia, o texto ele não fala sobre a questão da livre concorrência, o texto ele fala sobre uma relação até de exploração, quando ele fala sobre os próprios chineses já estão sentindo na sociedade o seu real significado. O mercado não é neutro, não é instrumental, que possibilita a sociedade utilizada para a construção de edificação do socialismo. Então, você observa que aí você tem, nesse contexto, no que a questão ela pede, você tem trazendo aí uma relação que se contrapõe à formação, tá, gradual das classes sociais. Então, acaba isso se extinguindo, ou melhor, se contrapondo à questão. Porque na ideia que era extinção gradual das classes sociais, isso não está acontecendo. Ao contrário, isso está cada vez mais aumentando. Então, a número 1, gente, letra E. Vamos para a número 2. Do ponto de vista geopolítico, a Guerra Fria dividiu a Europa em 2 blocos. Essa divisão propiciou a formação de alianças antagônicas de caráter militar, como a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que aglutinava os países do bloco ocidental, e o Pacto de Varsóvia, que concentrava os países do bloco oriental. É importante destacar que na formação da OTAN estão presentes, além dos países do oeste europeu, os Estados Unidos e o Canadá. Essa divisão histórica atingiu igualmente os âmbitos político e econômico que se refletia pela opção entre os modelos capitalista e socialista. Essa divisão europeia ficou conhecida como, olha só, muito cuidado, certo? Muito cuidado pela questão do seguinte, quando a gente fala sobre o fim da Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria, fica muito claro que 2 potências saíam vencedoras, tá, da Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos e União Soviética. Só que essas 2 potências que faziam parte do bloco dos aliados tinham modelos econômicos e políticos altamente antagônicas uma à outra. Enquanto os Estados Unidos representavam o capitalismo, a União Soviética representava o socialismo. E era muito claro que os países do eixo derrotados e os seus territórios que tinham sido conquistados seriam partilhados entre Estados Unidos e União Soviética. Não é à toa que uma característica marcante da Guerra Fria foi a busca por áreas de influência. Estados Unidos correndo de um lado, União Soviética correndo do outro, para aumentar a sua área de influência, sua área de atuação. Sendo assim, o ministro inglês Winston Churchill chegou a falar, chegou a dizer uma frase emblemática que era: estará formada uma cortina de ferro. Essa cortina de ferro era justamente essa segregação de uma característica forte da Guerra Fria, que foi a bipolarização. Então, a cortina de ferro, ela fala para separar. Então, eu estaria separando o mundo socialista do mundo capitalista e vice-versa. Daí, inclusive, traz essa ideia da ordem bipolar. Por exemplo, quando a gente fala sobre leste europeu, o leste europeu fazia referência à área de atuação da União Soviética. Tá? Então, talvez você se pergunte, por que não pode ser o Muro de Berlim? Bem, porque o Muro de Berlim ele não refere-se à Europa, ele refere-se apenas a Berlim. Onde o Muro de Berlim ele foi criado pelo lado oriental, no caso o lado socialista, para impedir que uma quantidade
elevada de cidadãos do lado socialista migrasse para o lado capitalista, né, que recebeu muitos recursos do Plano Marshall, e, consequentemente, virasse, né, o lado oriental de Berlim, ficasse um grande vazio demográfico, tendo em vista que os cidadãos estavam fugindo para a Alemanha Ocidental, para a Berlim Ocidental, à procura de melhores condições de vida. Então, repare, o Muro de Berlim é uma coisa extremamente locacional. Tá? Já a ideia, inclusive o Muro de Berlim, ele foi materializado. Já essa ideia da cortina de ferro era uma cortina simbólica que representava a segregação do mundo capitalista e o mundo socialista. Então, vamos à resposta correta. Letra A. Ok? Questão número 3. No final da década de 1940, a Alemanha foi dividida em duas: a República Federal Alemã, ou Alemanha Ocidental Capitalista, e a República Democrática Alemã, RDA, ou Alemanha Oriental Socialista. No início dos anos 60, a cidade de Berlim, na Alemanha, foi dividida por um muro. Muito bem. Olha só, quando a gente fala sobre esse muro, a construção do muro, algumas pessoas ainda têm um pouco de dúvidas. Okay? Primeiro pelo seguinte, tem todo um contexto, ajudas humanitárias vindo do lado ocidental, tá? A tentativa, inclusive, da continuidade dessas ajudas humanitárias vindo do lado ocidental para o lado oriental de Berlim, sob domínio socialista, que foi a ponte aérea da amizade. E, obviamente, o lado socialista não aceitava essas ajudas vindo do lado ocidental, porque seria uma espécie de uma propaganda negativa. Ou seja, a partir do momento que o lado socialista aceita ajudas do lado capitalista, significa mostrar uma espécie de inferioridade. Isso não poderia acontecer. Só que, como eu falei anteriormente, a Alemanha Ocidental, sob domínio dos Estados Unidos, né, sob a influência estadunidense, foi o território, foi o país que mais recebeu recursos do Plano Marshall. Plano Marshall, colocado em 1947. Pois é. Sendo assim, o dinamismo econômico da Alemanha Ocidental estava muito elevada. Fez com que, inclusive, atraísse muitos cidadãos do lado oriental da Alemanha. Então, o que ocorre? Eu, cidadão da Alemanha Oriental, eu vou querer ir para a Alemanha Ocidental, porque a Alemanha Ocidental vem o capitalismo, vem o consumo, né? Vem aquela ideia da geração de emprego, ganhar dinheiro, consumir. E aí começou a ocorrer uma leva de saída de cidadãos do lado oriental em direção ao lado ocidental. Inclusive, muitos com mão de obra qualificada. A partir desse momento, né, que o líder da Alemanha Oriental, o líder da RDA, viu essa situação, propôs, inclusive, na época, Nikita Khrushchev, que era, né, o líder soviético, que fizesse uma espécie de barreira para impedir essa saída e pediu autorização. Então, a partir dali, o Muro de Berlim passa a ser construído. Inclusive, né, aí, centenas de pessoas acabaram, inclusive, morrendo na travessia, na tentativa, né, da travessia desse muro. Então, sabendo o contexto do Muro de Berlim, você tem que saber o seguinte. Primeiro ponto. O Muro de Berlim, qual é a sua função? Impedir a saída de cidadãos do lado oriental em direção ao lado ocidental. Então, repare, o Muro de Berlim, ao contrário dos muros atuais, ele não foi feito para impedir entrada, ele foi feito para impedir saída. Então, vamos lá. Letra A. Aumentou as disputas geopolíticas, econômicas e militares entre França e Reino Unido? Não está no contexto. B. Dividiu a Europa em dois blocos distintos. Europa do Leste, aliada dos Estados Unidos? Não. A Europa do Leste, o leste europeu da União Soviética. Mas repare, o Muro de Berlim é algo locacional. Tá? C. Separou fisicamente as Alemanhas e foi construído para impedir o contrabando de livros e de armamentos? Não. D. Reforçou a divisão da cidade de Berlim em dois lados distintos e tinha a intenção de coibir a fuga de alemães orientais para a Alemanha Ocidental. Bom, vamos ver a letra E. Inviabilizou
o governo nazista. Não, gente, o governo nazismo ele acaba, né, oficialmente acaba ao fim da Segunda Guerra Mundial. Então, nós não estamos falando em nazismo, fascismo, shintoísmo ou algo do tipo. Nós estamos falando entre socialismo e capitalismo, tá certo? Então, sendo assim, a letra correta, letra D de dado. Muito bem, vamos lá. Questão 4. Em 2014, a queda do Muro de Berlim completa 25 anos. Foi um fato marcante e simbólico para a geopolítica mundial, largamente debatido nos meios acadêmicos e representado também pelas artes. Um dos filmes produzidos sobre o tema em 2003 na Alemanha é Adeus Lenin, dirigido por Wolfgang Becker. Ele conta a história da mãe de Alex Kenner, um alemão, que entrou em estado de coma em 1989 e não acompanhou as transformações que seu país sofreu. No verão de 90, ela recobra consciência, mas não pode sofrer emoções fortes. Alex tenta esconder da mãe a extinção do Partido Socialista Único, fazendo parecer que Berlim Oriental ainda existe. A ilusão funciona por um bom tempo, mas chega um momento que a verdade não poderá mais ser ocultada. Essa verdade está relacionada a... Muito bem. Ele quer mostrar o seguinte, a partir da queda do Muro de Berlim e a unificação da Alemanha, a unificação da Alemanha ela já vem através de um processo do capitalismo, tá? Lembrando que o muro caiu em 89, a Guerra Fria acaba 2 anos depois, em 1991, com a fragmentação da União Soviética. Então, muitas transformações foram ocorrendo, principalmente, né, dá-se início a uma sociedade de consumo, dá-se início ao processo capitalista e a tentativa, né, rápida de recuperação econômica do lado oriental para que haja um equilíbrio em relação à Alemanha Ocidental. Então, vamos lá. Primeiro, essa verdade está relacionada à ditadura comunista que pôs fim ao Partido Socialista? Bem, se a ditadura é comunista, como ela pode pôr fim ao Partido Socialista, né? E cria o pluripartidarismo? Não, não. Quando a gente até fala sobre essa relação, né, de criar o pluripartidarismo, isso aconteceu na União Soviética a partir da sua fragmentação, graças a 2 programas, né, na tentativa de Mikhail Gorbachev, que foi a perestroika, com uma reformulação econômica, e a glasnost, né, com a transparência política. Vamos lá. A dominação de Berlim por tropas soviéticas que controlam inteiramente, bem, se você for fazer uma análise sobre isso, isso mostra aí que quando, né, posteriormente, a União Soviética já mostrava fraqueza. Tanto é que depois da queda do Muro de Berlim, passou pouquíssimo tempo para que a União Soviética oficialmente fosse acabada, né? A unificação da alemã, que simboliza o fim da Guerra Fria e a abertura dos mercados. Letra D. Esfacelamento, agora foi. Vou até repetir. O esfacelamento da Alemanha em pequenas repúblicas independentes? Não, isso aconteceu na União Soviética. Ao crescente poder da União Soviética que passa a liderar a economia mundial? Mas, então, a resposta, né, que a gente pode observar é a letra C. Tá? Eu vou marcar a letra C com ressalvas. Tá? Por que com ressalvas? Porque, por exemplo, ela fala sobre um simbolismo do fim da Guerra Fria. Tá? Então, cuidado para você, nessa relação aí, não compreender mal. Em momento algum, ele fala que a unificação da Alemanha marca o fim da Guerra Fria. Não, não marca o fim da Guerra Fria. Ela fala sobre uma simbolização, tá? Até pelo fato que o fim da Guerra Fria, ela vem a partir da fragmentação da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, vamos marcar a letra C de casa. Ok? Vamos lá. 5. Os mapas a seguir revelam como as fronteiras e suas representações gráficas são mutáveis. Gente, olha só. Essa questão aí é uma questão, inclusive, que nós vamos ver um pouco mais à frente. Certo?
com mais detalhes. Mas você tem que analisar o seguinte, que quando a União Soviética ela se fragmenta, só a União Soviética ela dá origem a 15 novos países. Como eu já falei anteriormente, a Rússia, a Letônia, Estônia, Lituânia, Ucrânia, Azerbaijão, Cazaquistão, Geórgia, Bielorrússia, Quirguistão, Turcomenistão e por aí vai. Muitos países. Só que a Europa tem uma característica muito marcante de um nacionalismo. Só para você ter uma ideia, desses 15 países aí, são falados, né, só na antiga União Soviética, desses 15 países fragmentados, são falados cerca de 112 idiomas. Então, você verifica ali uma configuração étnica nacionalista fortíssima. Outros países, inclusive dentro da antiga... outros países ali dentro da Europa já viviam sentimento de caráter nacionalista, com o objetivo, inclusive, de garantir, de lutarem pela sua independência. Só que eles não poderiam fazer na época da Guerra Fria, porque todos os movimentos de caráter separatista ou nacionalista, eles eram duramente reprimidos pela União Soviética e pelo Pacto de Varsóvia. Mas só que quando acaba a União Soviética, e, consequentemente, o Pacto de Varsóvia, tais países viram ser basicamente livres para lutar pela sua independência. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com a antiga Tchecoslováquia, que se fragmentou em República Tcheca e Eslováquia. A mesma coisa aconteceu com a Iugoslávia, dando origem a Sérvia, Montenegro, Croácia, Eslovênia, Bósnia, tá? A área autônoma do Kosovo. Então, nós tivemos uma quantidade muito alta de fragmentações na Europa. Só que essas fragmentações elas não foram do dia para a noite. Eram sentimentos que já vinham se arrastando, sentimentos de caráter nacionalista, de cidadãos que já tinham seu próprio idioma, né, sua própria bandeira, sua religião, mas eram obrigados a viverem em países com bandeiras diferentes, com idiomas diferentes. Ou seja, você chegava numa Tchecoslováquia, você tinha cidadãos de nacionalidades diferentes, ocupando determinadas áreas, e cada cidadão desse queria e tinha essa vontade de criar um Estado próprio, a sua bandeira, uma terra para chamar de sua. Então, vamos aqui para as alternativas. Vamos lá. Mais uma vez, no comando da questão, essas significativas mudanças nas fronteiras de países da Europa Oriental, nas duas últimas décadas do século XX, direta ou indiretamente, resultaram. Letra A, do fortalecimento geopolítico da União Soviética? Não, gente, não. Não houve esse fortalecimento em hipótese alguma, né? Principalmente a partir aí dessas fragmentações. B, da crise do capitalismo na Europa? Não houve crise do capitalismo na Europa, ao contrário, né? O capitalismo, com o fim do socialismo, né? Ou melhor, da União Soviética, ele se alastrou ainda mais. C, da luta de antigas e tradicionais comunidades nacionais e religiosas oprimidas por estados criados antes da Segunda Guerra Mundial. Bem, Iugoslávia, 1929, a União Soviética, oficialmente, né, 1922, e assim, né, e assim vai. Então, realmente, você pode observar aí que muitos países, né, tinham se juntado ali antes mesmo da Segunda Guerra Mundial. Vamos ver a letra D. Do avanço do capitalismo, da ideologia neoliberal no mundo ocidental? Na verdade, a gente está falando do mundo ocidental quando, se você for analisar, esses países eles ficam mais puxados para o lado oriental, então não tem a ver com isso. Da necessidade de alguns países subdesenvolvidos ampliarem seus territórios. Não. Então, dentro do contexto de nacionalismo, a letra correta será a letra C de casa. Vamos lá para a próxima. 6. O fim da Guerra Fria e da bipolaridade entre as décadas de 80 e 90 gerou expectativas de que seria instaurada uma ordem internacional marcada pela redução de conflitos e pela multipolaridade. Bem, olha só. Um ponto interessante é que eu costumo falar que nós sempre esperamos viver a paz. Bem, é bem difícil, tá? A relação que ocorre é que os conflitos eles mudam. A espécie do conflito, o tipo de conflito, ele sofre a variação.
Tá? Assim como essa ideologia, por exemplo, de nós hoje, costumamos sempre procurar um herói, o Salvador, mas a paz ela não vem, porque os interesses econômicos eles vêm em primeiro lugar. O Salvador ele não vai vir, porque os interesses econômicos eles vêm em primeiro lugar. Então, quando se achava que com o fim da Guerra Fria o mundo viveria a nova ordem mundial marcada por uma paz, essa paz não veio. Ao contrário, os conflitos eles se multiplicaram de várias espécies. Por exemplo, quando eu falei na questão anterior sobre a fragmentação de vários países da Europa, tais fragmentações não foram de forma pacífica. Ao contrário, houve muita morte nessas fragmentações aí, tá? Nessa busca por uma identidade nacional. Conflitos, por exemplo, que duram até hoje no território da Chechênia, na Rússia, o conflito da região da Ossétia, né, que tem ali a Geórgia e Rússia, a quantidade, inclusive, de genocídio, até campos de concentração. Nós tivemos a fragmentação da antiga Iugoslávia, por exemplo, na Guerra da Bósnia, quantidade imensa de pessoas mortas, da Guerra da Bósnia, Kosovo, que deixaram marcas. Tá? Então, nós já passamos a ter esses conflitos aí de ordem étnica, separatista, nacionalista. Passamos a ter conflitos relacionados, inclusive, também ao terrorismo muito intenso. Passamos a ter conflitos da ordem, por exemplo, econômica ligada a tráfico de drogas. Então, o processo da paz que se aguardava, ela não veio. Ou seja, os conflitos eles se proliferaram de várias ordens, de várias espécies, em várias partes do mundo. Então, vamos para as alternativas aí. Letra A. O aumento de conflitos internos associados ao nacionalismo, sim. Às disputas étnicas, sim. Ao extremismo religioso e ao fortalecimento de ameaças como o terrorismo, o tráfico de drogas e o crime organizado. Sim. Letra B. O fim da corrida armamentista e a redução dos gastos militares das grandes potências, o que se traduziu em maior estabilidade no continente europeu e asiático? Não, gente. Até hoje nós temos até conflitos também. Você pode observar na região da Caxemira, na Ásia, tá? Mianmar. Tá? Então, você tem ali várias áreas na Europa, tá? Como acabei de falar. Então, não trouxe essa paz. O desengajamento das grandes potências, pois as intervenções militares em regiões assoladas por conflitos passaram a ser realizadas pela Organização das Nações Unidas, com maior envolvimento de países emergentes. Não. Hoje, inclusive, quando a gente fala a OTAN, ela ainda existe, tá? A OTAN ainda atua. E, inclusive, um ponto interessante de você notar é que os países emergentes, eles não têm essa participação, por exemplo, no Conselho de Segurança da ONU. Ainda é mantida principalmente pelos países do G7. A plena vigência do Tratado de Não Proliferação, que afastou a possibilidade de um conflito nuclear com ameaça global devido à crescente consciência política internacional acerca desses perigos. Bem, que acerca desses perigos, sim, mas você pode observar que o processo da corrida armamentista, ele continuou. Tanto Rússia, quanto Estados Unidos, quanto outros países aí, investindo muito em novos armamentos nucleares. Letra E. A condição dos Estados Unidos como única superpotência, mas que submete às decisões da ONU. Isso ficou muito claro na invasão dos Estados Unidos ao Iraque, tá? No qual os Estados Unidos passou por cima da ordem da ONU e invadiu o Iraque, né? Por livre vontade, apenas por sua própria vontade, não sofreu nenhum tipo de punição. Mas o que tem mais a ver com o comando da questão, né, que está correta, obviamente será a letra A. Tá? Então, a letra A está correta. Vamos para 7. Leia o trecho da entrevista de Rubens Recupero e Patrícia Campos Melo. Vamos lá. Os Estados Unidos, depois da Guerra Fria e após ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, passaram a ter uma agenda em que não há espaço para a América Latina. Uma vez eliminada a ameaça comunista para os americanos, o que se passa aqui não incomoda muito, até mesmo em Venezuela. Eles preferiram que fosse um país a favor dos Estados Unidos, mas podem conviver com isso. O trecho da entrevista refere-se às relações políticas entre Estados americanos no momento atual, em que a América Latina... Gente, olha só, você tem que analisar que hoje o papel da América Latina para os Estados Unidos ele é outro.
Até pelo fato de que é como se Estados Unidos utilizasse aquele termo, né? Tá tudo dominado. Se aqui está tudo dominado, então está tranquilo. Eu vou agora buscar por outras áreas onde não estejam muito dominados. Então, você observa que a preocupação dos Estados Unidos aqui na América Latina, tá? Durante a Ordem da Guerra Fria, porque os Estados Unidos tinham uma ameaça. Essa ameaça se chamava socialismo soviético, que foi instalado em Cuba. Você tivemos um país socialista aqui na América do Sul, na América Latina também, que foi o Chile, né? Salvador Allende, o primeiro presidente eleito democraticamente sendo socialista. E aí, os Estados Unidos faz o quê? Começa a financiar toda a ordem, né, das ditaduras militares ou dos regimes militares aqui dentro da América Latina para garantir que a sua influência, né, se perpetuasse, que o seu poder se perpetuasse. Mas só que hoje já não há mais essa ameaça. Não há uma ameaça socialista de tomar a América Latina. Então, o que ocorre? A América Latina está ali, ó, no banho-maria. Está ali, para os Estados Unidos. Então, não há hoje essa importância tão grande dos Estados Unidos com a América Latina, como falei para vocês anteriormente, pelo fato de estar tudo dominado. Ok, queridos? Então, a letra correta será a letra E. Perde o peso estratégico com o esfacelamento do bloco socialista. Vamos ver o número 8. Com o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos formalizaram sua posição hegemônica, sem concorrência, se expandindo para as antigas áreas de predomínio socialista. O capitalismo conheceu uma nova fase de expansão. Tornou-se mundializado, globalizado. O processo de globalização criou uma nova divisão internacional do trabalho, baseado numa redistribuição pelo mundo de fábricas, bancos e empresas de comércio, serviços e mídias. Vamos lá. Dentre as consequências do processo de globalização, é correto citar. Olha só, um ponto interessante é que hoje, né, com essa relação do neoliberalismo, as empresas elas ficaram muito mais fortes do que os estados. Você pode reparar que hoje nós temos grandes empresas no mundo, sejam bancos, sejam petrolíferas, sejam de tecnologia, são empresas que têm uma arrecadação maior do que o PIB de muitos países, inclusive desenvolvidos. Então, se mostra que com a nova configuração, o Estado ele ficou cada vez menor. Isso marcou o neoliberalismo, um Estado menor, um Estado mais frágil, mais fraco, até pela relação da mínima intervenção do Estado na economia. Então, todo esse processo de globalização, ela acaba trazendo esse enfraquecimento do Estado e um fortalecimento das empresas privadas, a iniciativa privada, certo? Então, nesse caso aí, gente, quando você vai analisar as consequências do processo de globalização, aquilo que mais se adequa, aquilo que mais se encaixa, essa nova configuração econômica é justamente o enfraquecimento dos Estados-nações, onde eles acabam perdendo um pouco mais de força para as empresas privadas, ou seja, cria-se uma relação de dependência do Estado em relação às empresas privadas. Então, letra C de casa. Vamos lá, número 9. O processo complicado chamado de Brexit teve início em junho de 2016, cujos desdobramentos continuaram em 17 e 18, prosseguem em 19 e acabou agora, né, finalizando em 2020. Sobre o Brexit, é correto afirmar que, lembrando que o Brexit, né, é a saída da Bretanha, ou seja, a saída da Inglaterra da União Europeia. Os fatores que estavam envolvidos sobre isso era a questão monetária, né, até pelo fato de que a Inglaterra estava se negando a enviar recursos, né, para o Banco Central Europeu para recuperar economias de países que sofreram durante a crise dos PIGs de 2008. Temos também a questão, principalmente também, que a Inglaterra estava negando-se a receber refugiados de guerra, alegando que alguns desses poderiam ser terroristas infiltrados.
E também a ideia da liberdade, de não ter mais que negociar em nome da União Europeia e poder negociar livremente. Então, esses foram os principais fatores, né, que levaram à ocorrência do Brexit. Então, vamos lá. Seguinte, lembrando que a votação para o Brexit, né, que derrubou, inclusive, Cameron, né, que foi o primeiro-ministro, depois Theresa May e hoje Bob Johnson, né, que está no poder, Bob Johnson, como primeiro-ministro, teve uma votação, um plebiscito muito acirrado, tá? Esse referendo extremamente acirrado marcou, inclusive, que a população mais jovem não foi votar, os idosos foram votar e boa parte da população idosa da Inglaterra opta por estar fora da União Europeia. Então, aquilo que levou, tá, mesmo uma votação acirrada, mais ou menos 51 a 49, que levou, né, essa população a priorizar a saída da Inglaterra, vamos para as alternativas. Letra A. Em um referendo, mais da metade dos britânicos decidiu pela saída do Reino Unido da União Europeia. Após a decisão, tiveram início as difíceis negociações para a saída do bloco, antevendo-se problemas políticos e econômicos para ambos os lados. Vamos lá. Que haveria, tá, problemas para ambos os lados, isso é fato. Porque tanto a União Europeia iria sentir, como também a Inglaterra iria sentir. Vamos lá, letra B. Movimento de saída do Reino Unido da União Europeia está relacionado ao fato de o país ter sido impedido de utilizar o euro? Não utilizou porque não quis. Até pelo fato da sua moeda, a libra esterlina, ser a moeda mais valorizada. A saída do Reino Unido da União Europeia tem sido apontada como estopim para a continuidade do bloco econômico? D. A recente decisão de sair do bloco econômico provocou muitos conflitos internos no Reino Unido, abalando inclusive a liderança da família real? Não. Até pelo fato que isso foi uma decisão popular. O principal motivo da saída do Reino Unido do bloco econômico europeu está relacionado à forte pressão dos britânicos no sentido de barrar a chegada de imigrantes africanos e asiáticos, considerado poucos preparados para o mercado de trabalho britânico? Não, gente. A questão não é essa, tá? Falar que eles estão pouco preparados, não, a relação é principalmente da questão do terrorismo. Então, a número 9, nós vamos marcar a letra A, ok? Letra A, resposta correta. Vamos agora para o número 10. Isso aqui. Com base no texto e nos seus conhecimentos sobre o Mercosul, analise as sentenças abaixo. 1. Atualmente o Mercosul é formado por 4 países membros: Argentina, Brasil, Uruguai e Venezuela? Não, tá? A Venezuela ela foi suspensa, ok? Então, o que ocorre? Ela tinha sido aceita, né? Mas para passar o período de adaptação. Então, o Mercosul é formado por Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. 2. As reuniões do Mercosul, além de tratarem de questões comerciais, também são voltadas para temas das esferas política, cultural e esportiva, o que demonstra o objetivo da integração entre os países membros. Certo. 3. Atualmente o bloco se classifica como mercado comum? Não. Mesmo o nome sendo Mercosul, não se classifica como mercado comum, se classifica como União Aduaneira. Então a 3 está incorreta. 4. Esse bloco econômico foi criado com a assinatura do Tratado de Assunção no Paraguai, em 91, por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Com isso, obtivavam a integração dos 4 Estados-membros por meio de estabelecimento de uma tarifa externa comum, a TEC. Característica marcante do Mercosul e da União Aduaneira, a TEC. Então, estão corretas apenas as alternativas. Letra C, 2 e 4. Ok? Então, gente, vou finalizando essa gravação aqui com vocês, tá? Espero que tenha ficado bem compreendido. E qualquer dúvida, vocês sabem onde me achar, tá? Manda aí através das redes, todos os meios de comunicação que nós temos, para qualquer tipo de dúvida que vocês tenham, tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau.